Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. E hoje o Fábio Galo dá dicas para quem se preocupa em criar um fundo próprio, aquele fundo destinado a emergências. Olá, bom dia, Mauro, bom dia a todos. Juros altos, quadro recessivo, inflação persistente, embates políticos, arcabouço fiscal, todas essas coisas trazem inúmeras incertezas para o cenário econômico. E nós, que temos que dar conta de todo mês organizarmos nosso orçamento, ficamos com muitas dúvidas, não é mesmo? O que fazer para administrar melhor os nossos recursos, como preservar nossos investimentos, isso tudo está na cabeça da gente por toda a situação. Mas algo é certo, né? Todos nós, independente do momento, temos que construir uma reserva para emergências. Não importa quanto difícil é isso na nossa vida, o fato é que nós devemos organizar nosso orçamento para que no final do mês sobre alguma coisa para a gente guardar um pouquinho e construir essa reserva de emergência, né? Atualmente, o mercado oferece para a gente várias opções com contas que tragam algum rendimento, tenham risco muito baixo e tenham liquidez para atender às nossas necessidades. Esse tipo de investimento, ele pode ser usado tanto para emergência como um estacionamento, um porto seguro, até uma situação melhor e poder investir em algo de mais risco, né? De maneira geral, nós temos como opções hoje, né? Desde a tradicional caderneta de poupança, contas rendeiras, títulos do governo como Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, fundos caixa, ETF de Tesouro Selic, que são uma aplicação que aplica em fundos que aplicam no Tesouro Selic. De maneira geral, todos esses produtos são úteis para criar esse fundo de emergência que eu tenho falado. Mas nós temos que entender que alguns são mais adequados do que outros para cada caso em particular. A caderneta de poupança é muito fácil de aplicar, não tem tributo, mas ela traz um rendimento muito baixo. Para dar uma ideia, nos últimos 12 meses, agora em março, ela acumulou 8,30% de rendimento, né? Por outro lado, o Tesouro Selic, por exemplo, né, como o próprio nome diz, acompanha a própria taxa Selic, que está em 13,75%. Os outros tipos de investimentos que eu mencionei têm como referência o CDI, que é uma taxa muito próxima à Selic, né, que hoje está em 13,65%, quase muito perto, efetivamente, da taxa Selic. Algumas fintechs e bancos online oferecem rendimentos até superiores ao CDI nessas contas rendeiras, desse tipo de aplicação, né, que é praticamente deixar o dinheiro na conta e ele automaticamente é aplicado, né? Cada alternativa tem, obviamente, o seu tipo de risco, etc., mas eles, de forma geral, têm risco muito baixo. As alternativas de um pouco mais de risco relativo são os ETFs de Tesouro Selic e fundos caixa. Por quê? Porque suas cotas são valorizadas a mercado diariamente e, portanto, as cotas sofrem variação de preço ao longo do caminho, né? Sofre alguma oscilação. Por outro lado, o ETF Tesouro Selic tem uma vantagem com relação a outros ativos, porque a alíquota de tributo que ela sofre é apenas de 15%, enquanto os outros investimentos, tirando a cadeia de poupança, como eu falei, depende do tipo de aplicação, mas exatamente, etc., mas tudo que for de curto prazo pode ser tributado em até 22,5% do rendimento. Tesouro Selic, como eu falei, 15%, aí tem uma vantagem. Resumo disso tudo, cada investidor tem que analisar cada caso, verificar o que é melhor para si, verificar os custos, enfim, conferir tudo, fazer conta na ponta do lápis e fazer a melhor opção para criar um fundo de emergência que é tão necessário para todo mundo. Mauro, até semana que vem, bom dia a todos. Esse foi o Fábio Galo, todas as segundas-feiras aqui com a gente, o Fábio, que é professor de finanças da GV de São Paulo, especialista em finanças pessoais, nosso colunista aqui no Nova Manhã.